Estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, canal 14, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui ao vivo com o programa Presença Espírita, que tem 1 hora de duração. E nesse programa nós trazemos à baila vários temas interessantes que o próprio público nos manda sugestão, ou aqueles temas que geram mais interesse, mas sempre nós trazemos temas relevantes para a nossa alma, porque nós somos espíritos imortais, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós imaginamos que estamos passando aqui pelo planeta Terra sem muita responsabilidade, esquecemos que nós temos um projeto de evolução aguardando por nós, projeto que muitas vezes nós fizemos no mundo dos espíritos juntamente com os nossos orientadores, os nossos mentores espirituais, e chegamos aqui, passamos a gozar a vida, esquecemos da imortalidade da alma e dos nossos compromissos. Assim, todas as vezes que nós trazemos um tema importante, são momentos que nós paramos para refletir a respeito dessas verdades que a doutrina espírita já nos trouxe há mais de 150 anos e que vai fundamentando a nossa existência, porque nós não podemos pensar em viver a nossa existência apenas comendo, trabalhando, vivendo, nos relacionando de maneira materialista, esquecendo o cerne da existência humana, que é o progresso, que é a evolução da alma, que é a busca pela nossa felicidade. Então, se você se interessa pelo espiritismo, ou se você já é espírita e quer saber alguma questão, alguma pergunta a respeito de qualquer tema, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nós já estamos online na nossa página no Facebook, também você pode participar com perguntas. Eu gostaria até de agradecer, porque nós colocamos aqui a foto do livro e o tema meia hora antes do programa, e nós tivemos inúmeras participações aí curtindo a capa do livro que nós sortearemos e curtindo o nosso programa. Então, eu gostaria de agradecer, e se vocês quiserem telefonar aqui e fazer as suas questões, fiquem à vontade. O telefone é o 3028-7122. E todo mês, final de mês de outubro, começo de novembro, há mais de 7 anos, nós fazemos um programa especial a respeito da data comemorativa que se aproxima agora, o dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados. É uma data importante para os cristãos e nós vamos ver hoje como que a doutrina espírita vê essa data, né? Porque nós temos a certeza absoluta da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Assim, nós sabemos que no cemitério o que nós temos dentro do túmulo são restos mortais que serviram como ferramenta de progresso, como material didático, que é o nosso corpo, mas o espírito não está mais ali. Então, é necessário essa homenagem, nos deslocarmos das nossas casas para irmos ao cemitério, visitar o túmulo, ou podemos comemorar essa data na nossa casa, através de uma prece. Como é que os espíritos se sentem diante das homenagens? Como é que os espíritos se sentem diante das flores ou diante das velas, das preces? Eles se emocionam? Eles se acham importantes por essas homenagens? O que os espíritos esperam de nós? Os benfeitores espirituais, através dos ensinamentos da doutrina espírita, eles nos dizem que esse dia 2 de novembro é um dia de grande movimentação no mundo dos espíritos. Esse dia só perde para o Dia das Mães, onde inumeráveis preces são elevadas às regiões espirituais, aquelas mãezinhas que já partiram para o mundo dos espíritos. Mas nesse dia em que na Terra se comemora o Dia dos Mortos, pelo fato da nossa lembrança e das nossas preces se elevarem na psicosfera do planeta Terra, elas acabam atraindo pelo pensamento os espíritos, os ditos mortos, aqueles que já estão do outro lado da vida,
que na maioria das vezes acorrem aos seus lares em busca de seus parentes e não ao cemitério, para matarem a saudade. Os espíritos, os benfeitores espirituais nos alertam que os espíritos não gostam de ir ao cemitério, porque o cemitério não tem nenhuma uma significação mais importante para eles, porque ali estão os restos mortais que já desapareceram até. Mas na sua casa, sim, eles sentem o aconchego, eles sentem o abraço, o pensamento, o abraço da saudade, que naquele dia se exalta dos familiares. Então, a visão espírita do dia de finados, ela é bem interessante, porque cada pessoa ela é livre para decidir aquilo que ela quer fazer. Se ela quer se deslocar ao cemitério ou ficar em casa, de foro íntimo, cada um, não existem proibições, não existem regras para esse dia. Mas a nossa convidada ela vai falar sobre isso, e eu gostaria já de, nesse bloco, falar a respeito do livro que vai ser sorteado hoje. É um livro muito significativo, porque ele conta a história de um casal da cidade de São Paulo que perde num acidente automobilístico na Via Anhanguera, em São Paulo, os 3 filhinhos de uma vez, num acidente com um Fusca que eles tinham na época. Então, esse livro, ele mostra a dor daquela família, daquele casal, que perde um filho de 12, de 11 e uma menininha de 7, a Sheilinha. E o livro conta o desespero dos pais diante dessa perda, que não dá para se aquilatar, né? A dor que uma família, a mãe, o pai sente diante de uma tragédia tão grande. E, logicamente, depois que as coisas amenizam, que a dor ela vai ficando mais suave e que vem aquela saudade, eles foram orientados a buscar, então, em Uberaba, Chico Xavier, e depois de algum tempo, o menino mais velho, de 12 anos, Marcos, através de cartas aos pais, vem trazer o alento. Então, eles vêm contar que eles estão vivos e que os pais deveriam se conformar diante dos desígnios de Deus para aquela família, que a morte não existe, que eles estavam do outro lado tão vivos quanto quando estavam aqui na Terra, usando o corpo físico, e que as lágrimas da mãe, as lágrimas do pai, elas causavam um grande sofrimento para as crianças do outro lado da vida. Então, o Marcos pedia para que os pais se apegassem às coisas de Deus, que se apegassem à fé, à esperança de que no futuro eles se reencontrariam, que parassem de chorar e parassem de sofrer, porque era o momento em que tinha soado a volta das 3 crianças para o mundo dos espíritos e que os pais tinham que aceitar essa realidade. E há o desdobramento, então, da história, que o Marcos conta a situação dos 3 do outro lado do mundo, do outro lado da vida, no mundo dos espíritos, pedindo com muito carinho para que os pais apenas sentissem a saudade, mas que deixassem de sofrer e que tirassem do coração a revolta, o que é muito comum nas famílias quando se perde um ente querido, muitas vezes através de tragédias, mortes prematuras ou doenças inesperadas. Quantos que não se revoltam diante dos desígnios de Deus, e quando nós estamos no corpo físico, com os olhos físicos, obnubilados pela matéria, nós não temos a noção das histórias, como elas se desdobram. Muitas vezes, quando chegamos no mundo dos espíritos, é que vamos ter a noção do porquê das tragédias, do porquê das dores, o porquê desses acontecimentos que deixam as famílias abaladas. E o dia de finados é um dia para nós refletirmos a respeito da nossa volta também, né? Porque soará o dia em que nós encerraremos as nossas contas aqui com o planeta Terra, porque todos nós somos devedores do planeta que nos abriga. E vai haver um momento em que nós vamos ter que fechar a conta, encerrar a conta e retornar ao mundo dos espíritos, fazer um balanço das nossas atividades, dos nossos feitos, das nossas conquistas, das nossas derrotas, de todos os acontecimentos da nossa vida,
para planejarmos o futuro, porque nós não vivemos uma vida só, nós vivemos inúmeras vidas, e quando nós retornamos ao mundo dos espíritos, através do processo da morte, uma nova vida se amplia. E nós temos que recomeçar através de uma nova existência, porque o projeto humano, o projeto da alma, o projeto de todos nós, filhos de Deus, é a felicidade. E, logicamente, que para nós conquistarmos a felicidade, nós temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nós não temos privilégios, as coisas não caem do céu. Todas as conquistas do ser humano aqui na Terra, tanto no seu campo intelectual quanto na aquisição das virtudes, é trabalho dele próprio, é nosso trabalho. E cada um tem a sua responsabilidade e tem o seu compromisso com o planeta em que vive. Por isso, essa data é um chamamento para todos nós, para as realidades da nossa alma. E temos que ter a certeza de que o que nos espera sempre lá no futuro, ou amanhã, ou no segundo seguinte, no minuto seguinte, é a alegria, é a felicidade, na certeza de que nós não morremos, que somos espíritos imortais. Agora nós vamos fazer um breve intervalo. Você ligue para o telefone 3028-7122. No final do último bloco, você vai concorrer a essa belíssima obra da psicografia de Chico Xavier, Crianças no Além. É um livro curto, mas extremamente profundo, para que a gente pare, pense a respeito da nossa própria vida. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando a respeito da visão espírita do Dia de Finados. E vamos sortear o livro Crianças no Além. Você pode ligar para o telefone 3028-7122 para participar do programa perguntando para nós perguntas a respeito de qualquer tema da doutrina espírita ou especificamente desse assunto. Hoje nós estamos recebendo, para falar desse assunto tão importante para a nossa alma, a Lucy Biscaia. A Lucy é presidente da Colmeia Espírita Cristã Abigail, sempre está conosco aqui na participação do programa Presença Espírita. E eu já gostaria de abrir esse bloco fazendo a seguinte pergunta para ela. O que significam essas palavras de Jesus? Deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Seja bem-vinda, Lucy. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E essa questão que Jesus falou, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, é bastante interessante, porque ele não está desvalorizando um hábito tão secular que as pessoas têm de prestar a sua última homenagem ao seu ente querido. Mas ele quis falar a respeito da importância que nós temos que dar à vida espiritual, que é a verdadeira vida que nós vivemos aqui na Terra. O corpo é uma vestimenta, é como uma vestimenta que nós deixamos no túmulo, e a verdadeira vida é do espírito, o espírito permanece vivo. E é interessante porque esse momento de finados, ele acaba nos instigando a fazer uma reflexão a respeito da nossa própria vida, né? Porque às vezes nós vivemos de uma maneira achando que nós nunca vamos morrer, que nós nunca vamos deixar aqui o corpo físico no túmulo, que só as outras pessoas morrem. Então esse momento, repetindo todo ano, é uma boa reflexão para nós, né, Lucy? Certo. Bom, quando alguém morre, é muito comum alguém fazer uma pequena preleção, fazer um pequeno discurso ali ao lado do caixão, no velório, naquelas homenagens. Eu gostaria de saber qual que é a orientação espírita para essas ocasiões, Lucy. Bem, pode ser feita essa preleção, uma homenagem àquela pessoa que está partindo, e principalmente um consolo para os familiares que estão sendo privados da presença física daquela pessoa. Mas nunca devemos nos esquecer que não podemos exaltar vaidades, orgulhos ou manifestar
desprezo ou fazer com que a pessoa se sinta humilhada pelo ente querido que está partindo. Então, será uma conversa rápida, também não pode ser muito longa, que as pessoas acabam cansando e nem prestando atenção naquilo que está sendo falado. Mas será um carinho póstumo àquela pessoa que partiu e um consolo para as pessoas que estão ficando. Eu gostaria já de aproveitar o gancho para saber da Lucy se o espírito está ali presente. É comum no velório o espírito que acabou de desencarnar acompanhar ali aquelas manifestações ou até acompanhar as exéquias até o cemitério? Isso acontece? Acontece, mas não é muito comum, porque geralmente a pessoa, para acontecer esse fenômeno, é necessário que o espírito já esteja mais ou menos amadurecido, que esteja já desligado do seu corpo, né? Que ele, uma pessoa que tenha um bom comportamento quando era vivo, digamos, vivo, né? Ele vai ter o merecimento de poder fazer o seu desligamento logo. Mas a maioria das pessoas o espírito entra numa espécie de dormência e vai ser transportado a um hospital para ser tratado, para ele despertar no mundo espiritual bem depois. Mas existe sim casos de espíritos que acompanharam o seu enterro, né? E até nós temos um caso bem perto de nós, que nós soubemos, que uma amiga nossa, amiga comum nossa e do seu Araújo, José Antônio Santos Araújo, ela não sabia que ele tinha desencarnado. E ela ia indo perto lá de onde ele estava sendo velado, e ela encontrou com ele na esquina. E daí ele disse para ela: vá lá ver, chegue lá no velório. Daí ela se ficou pensando, né? Ué, mas o que o senhor Araújo está pedindo para eu ir no velório? E ela foi, e daí chegou lá, era ele que estava sendo velado. Uhum. Então, nós estamos recebendo agora no programa a nossa amiga Patrícia Giardini, nossa companheira aqui na apresentação do programa Presença Espírita, e eu já vou lançar uma pergunta para ela. Patrícia, os espíritas vão ao cemitério, eles acendem velas, como normalmente acontece, eles levam flores para os seus mortos. Qual é a postura do espírita nesse dia 2 de novembro? Olá. Olá a todos. Bom, no dia 2 de novembro, ou em qualquer outro dia do ano, o espírita não tem por hábito levar velas, fazer visitas ao cemitério, porque ele sabe que seu ente querido não estará naquele lugar. Embora os espíritas respeitem muito todos aqueles que visitam os cemitérios e que levem as velas, as flores, nós não somos os donos da verdade, mas pelo fato de nós sabermos que os nossos entes queridos não estão naquele lugar, então não temos por hábito fazer essa visita, entre aspas. Então, a princípio, não. Mas nada impede que quando for para acompanhar um familiar, que quando você não se oponha, não confronte, não debata com aquelas pessoas que fazem parte da tua família e que muitas vezes não têm a mesma crença que a tua. Nós respeitamos, porém não vemos nenhuma necessidade de comparecer, Sabemos que por uma questão de ordem civil, perante a sociedade, devemos sim conservar os túmulos dos nossos entes queridos, os túmulos onde estão enterrados, até onde nós mesmos um dia seremos enterrados, quiçá, quem sabe, temos que fazer isso, mas não essa necessidade tão grande de aguardar esse dia, de nesse dia então ser um dia de tristeza, de ficarmos para baixo, porque é o dia dos mortos. Então é isso. Que os mortos estão vivos, né, Patrícia? Exatamente por esse motivo. Bom, eu gostaria de saber da Lucy o que traz mais alegria, satisfação àquele que desencarnou. Uma prece bem sentida ou a visita ao túmulo? Bem, a maioria dos
dos espíritos, eles já reconhecem a sua condição de espíritos, e para eles uma prece bem sincera, do fundo do coração, ela vale muito mais do que uma visita no túmulo, no cemitério. Porque, como a Patrícia falou, o corpo está ali, mas o espírito já não está mais. Então, eles veem com muito carinho uma pessoa que faz uma prece por eles, uma oração bem sentida, né? Porque eles se sentem agraciados, se sentem bem. Se sentem lembrados. Lembrados, né? Então, é um carinho que a pessoa pode fazer, mas pode fazer em qualquer lugar. No recanto do seu lar, ela tem tanto valor como em qualquer outro local. Aliás, eu vou perguntar para a Patrícia, Luci, que você abriu aí um precedente para fazer uma pergunta. Muitas pessoas, Patrícia, têm receio de orar pelos mortos dentro do lar, achando que pode atraí-los. Mas atrai mesmo, e isso é bom, não é? É verdade, nós devemos ficar contentes se isso realmente aconteceu. Agora, lembrar dos nossos mortos, procurar lembrar sempre com alegria, porque tenham certeza que eles sentirão aquilo que nós estamos sentindo. Se estivermos tristes porque sentimos a falta física, e isso é quase que um absurdo falar que você não vai sentir a falta, a saudade daquele ente querido. Nós temos na Igreja Católica o Padre Marcelo, que ele fala, né, saudade sim, tristeza não. Né? E nós entendemos que essa frase é uma frase correta, não devemos sentir tristeza, porque nós sabemos, não posso fazer mais nada por aquele que desencarnou. Posso sim, como a Luci disse, posso orar por ele, posso vibrar por ele, e posso não me desesperar, porque dessa forma também farei com que ele se sinta bem, com que ele se sinta melhor. E outra coisa, né, Patrícia, a gente não pode encarar os nossos mortos como fantasmas. Então, a minha pergunta a esse respeito foi por causa disso. Muitas pessoas têm medo de orar pelos mortos, porque imaginam que os mortos são ghosts, são fantasmas, são almas do outro mundo, quando na verdade são exatamente os nossos entes queridos que partiram, apenas destituídos do corpo físico. É isso aí mesmo. Não é? Continuam existindo da mesma forma. Os mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos, muitas vezes ficam um tanto ali adormecidos, né, pela situação do desencarne, ou mesmo vão para trabalhar, continua, porque a coisa mais que nós espíritas sabemos que não é correto é falar que fulano descansou. Né? A gente sabe que não há um descanso até que se recomponha o espírito, o perispírito, mas depois disso vamos trabalhar, continuamos vivendo na vida espiritual e olhando por aqueles que ficaram na Terra. Luci, eu vou deixar, nós estamos com o tempo esgotado desse bloco, mas eu vou deixar aqui para você essa pergunta. No cemitério, nesse dia 2 de novembro, só estão presentes os espíritos que foram enterrados lá ou outras legiões de espíritos, benfeitores, amigos, quem sabe os anjos da guarda ou os próprios acompanhantes daqueles que vão em visita também estão lá? Agora nós vamos fazer um intervalo, você ligue para o telefone 3028-7122, eu vou passar o Facebook para a Patrícia, então vocês conversem com a Patrícia agora pelo Facebook, mandem as suas perguntas, nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos recebendo a Luci Biscaia para falar a respeito da visão espírita do Dia de Finados. Eu perguntava para ela no bloco passado a respeito dos espíritos que frequentam, porque nesse dia, como eu disse no primeiro bloco, nesse Dia de Finados há uma grande movimentação das almas, né? São só as almas cujos corpos foram enterrados lá? Não, porque nós quando vamos fazer a visita, nós também levamos as nossas companhias espirituais. Então, como existe um número muito grande de pessoas encarnadas que vão visitar, elas levam os seus acompanhantes também, os seus amigos espirituais que as acompanham. Então, e também tem espíritos que gostam, se comprazem em ir, porque sabem que vai ter bastante pessoas lá, se comprazem. Alguns com o objetivo de só
estar no meio de outras pessoas, e alguns até pelo sentido de galhofa, né? De brincadeira, fazer gozação, né? Então, existe um número muito grande e não são só aqueles que foram enterrados naquele cemitério. Ô, Lucy, por que algumas pessoas passam mal dentro do cemitério? Justamente por causa desse psiquismo, essa mistura de espírito sofredor, pessoas que sofrem, recordações, tristeza, saudade, isso forma um psiquismo pesado? Forma porque aquela pessoa que não se conforma com a partida do seu ente, então ele atrai espíritos malfazejos, espíritos que se comprazem em fazer o mal. Então ela, em vez de levantar o seu astral, dela fazer uma oração, e ela vai ficar assim muito triste, muito pesarosa, não se conformando com a partida do ente querido, e aquilo faz com que atraia espíritos malfazejos. E também a doutrina espírita nos ensina que quando nós morremos, quando nós abandonamos o nosso corpo, seja por doença, seja por acidente, qual motivo for, nós alçamos o mundo dos espíritos. E é isso que nós desejamos, que quando nós desencarnamos, nós sejamos recebidos numa colônia mais feliz, num lugar mais feliz. Mas existem alguns espíritos que ficam presos ao seu corpo dentro do cemitério? Isso é comum acontecer? É comum. Existem espíritos que não conseguem se desvencilhar, são espíritos de pessoas que muito apegadas aos bens materiais, muito apegada à vida, né? Então não aceita a sua desencarnação e fica ali, preso aos despojos, né? Achando que tem condição ainda de reviver. Acontece isso muito com suicidas também, né? Que se arrependem de terem se matado e querem voltar ao corpo a toda custa, a todo custo, né? E não acontece, né, Lucy? Exatamente. Bom, eu gostaria de saber da Lucy, porque nessa semana que antecede o Dia de Finados, as famílias vão pintar o túmulo, vão limpar os túmulos, trocar as flores, vão preparar ali o ambiente para as visitas. Eu gostaria de saber da Lucy se os espíritos dão importância a isso. Eles ligam para isso? Ou se o túmulo estiver sujo, eles não dão importância para isso, não? A importância que eles dão é a mesma importância que nós damos para uma casa bem limpa, né? Então, quando nós temos alguma propriedade, nós sempre procuramos mantê-la limpa, mantê-la organizada. Mas os espíritos não dão grande importância pelo fato de estar limpo ou sujo, para não tem assim uma ligação do que eles achem que eles vão ficar ali porque está limpo, ou vão se afastar porque está sujo. E o fato, por exemplo, da gente levar flores e velas, isso atrai? Isso é um carinho que nós fazemos. Eles percebem isso? Eles percebem, e é um carinho que estamos prestando homenagem ao espírito, mas eles não vão se prender àquela flor só porque nós levamos uma flor, eles vão ficar sempre ali só porque nós levamos... Ou muito felizes por causa disso. A felicidade é proporcional ao carinho, ao pensamento bom que nós estejamos dedicando àquela pessoa. É aquilo que você falava da prece, né? Uma prece bem sentida, uma prece de saudade, feita no lar ou feita no templo religioso ou em qualquer lugar. A prece é o nosso canal de comunicação com o mundo dos espíritos, né? Então, quando nós elevamos uma prece bem sentida a Deus, a nossa prece, ela se eleva e ela atinge as regiões siderais da vida. E quando nós fazemos a prece para o nosso ente querido, eles mesmos dizem isso, que é um refrigério, é um alívio. E mesmo que eles não estejam sofrendo, que eles não estejam precisando da prece, a prece chega como uma sensação boa, uma lembrança. Então, isso que vale para as almas que estão do lado de lá. E elas oram por nós também, né, Lucy? Certo. Oram por nós e é sempre o canal do pensamento. Então, um bom pensamento vai fazer com que a pessoa se sinta feliz.
Então, na verdade, Lucy, complementando isso que a gente falou, não há necessidade de um lugar especial para nós orarmos para nada. Qualquer oração que nós sentimos vontade de fazer, ela pode ser feita em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. O especial é nós estarmos ligados a Deus através do bom pensamento e bons sentimentos. E muitas pessoas dizem que muitas vezes analisam o velório de uma família espírita e de uma família não espírita. E essas pessoas que contam para nós isso, que elas percebem que muitas vezes na família não espírita há muito desespero, há choro descontrolado, e que na família espírita há uma serenidade, uma paz. Espírita não sofre? Sofre como sofremos, porque as saudades da falta física que a pessoa faz. Porque nós sabemos, temos absoluta certeza que a vida continua depois do túmulo, mas a falta física da pessoa. É isso que faz com que nós soframos. Mas o espírita deve orar e pedir a Deus que lhe dê conforto para não atrapalhar o ente querido que está no mundo espiritual. Porque todos os espíritos que deram comunicação, eles contam que existe um sofrimento muito grande quando uma pessoa se desespera e não aceita a desencarnação do seu ente querido. Então, quanto mais a pessoa sofre, mais ela causa sofrimento também ao seu ente querido. Então, é preciso que nós nos conformemos como o desígnio de Deus, a passagem do nosso ente querido para o mundo espiritual, e assim estaremos auxiliando ele também procurar o seu caminho. Patrícia, eu queria saber de você, onde que uma mãe, como nesse livro que a gente está sorteando hoje, essa mãe perdeu 3 crianças de uma vez, né? Um de 12, um de 11, num acidente na Anhanguera, a Sheilinha com 7 anos. Onde que uma mãe vai buscar força para superar um momento difícil como esse? Olha, a gente só consegue responder isso se apegando em algo maior do que tudo o que a gente consegue palpar ou apalpar, né, na Terra. Então, a gente só vai encontrar forças exatamente ao saber que os nossos filhos não morreram, que os nossos filhos estão vivos, que eles permanecem, muitas vezes desencarnam e ficam nervosos, se sentem desprotegidos, né? Então a gente vai procurar força, a mãe vai procurar força aí, né? Nessa certeza que tem de que aquele espírito sobreviveu à morte e que um dia todos nós vamos nos encontrar. Também uma mãe pode buscar forças na história de Jesus, em Maria, e ver aquela mãe também perder o seu filho, né? Na verdade, empreender o seu filho do jeito que foi a morte de Cristo, né, sabendo que era uma situação totalmente injusta, e Maria aceitou e ficou com ele até o fim. Então, a mãe, ao saber que mesmo com a passagem do filho, embora a saudade, né, tudo isso que dilacera a alma, ela vai além. Ela se esquece a sua própria dor, e vai então atrás dessa certeza de que o filho sobreviveu e de que então ela pode ajudá-lo dessa outra forma e colaborar com outras crianças, né, e aceitar a vida do jeito que ela é. Fácil falar, né, Silvia? Difícil sentir. Ninguém espera uma situação dessas. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor, como diz o cantor, como diz a música. Nós sabemos que a carga nos nossos ombros, ela não vai ultrapassar as nossas possibilidades. Uma vez que confiamos em Deus, primeiro, acreditamos, sabemos da existência de Deus. A religiosidade, né? Exatamente. Essa certeza que a gente tem. Temos que buscar em algo além, porque aqui a gente não encontra a resposta. Tem uma pergunta bastante interessante do Sérgio, do São José. Ele pergunta se quando as crianças morrem, elas ficam crianças na espiritualidade.
Essa é uma questão até polêmica dentro da doutrina espírita, mas existem obras que, essa obra mesmo aqui, conta, o Marcos, o filho mais velho, conta que eles foram asilados num lar para crianças, no mundo dos espíritos, e lá ficaram por um tempo muito grande. No livro Entre a Terra e o Céu, também da psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, ele relata o Lar das Bênçãos, que é uma colônia espiritual na outra dimensão da vida, que abriga as crianças que desencarnam, porque o espírito, para que ele renasça do outro lado, já na sua condição de adulto, ele tem que ter algumas qualidades de força mental, qualidades morais, que o amparam nesse momento para que ele se reencontre consigo mesmo na postura de adulto ou da última reencarnação. É muito patente isso, essa explicação dos espíritos, que muitas crianças continuam crianças e conforme o tempo vai passando e que vão amadurecendo moralmente, que vão entendendo a sua situação, que elas vão adquirindo a sua forma de adulto da última reencarnação ou a forma que eles mais gostarem, a forma que lhe aprouver. Então, quem ganhar esse livro vai ter a resposta aqui muito bem explicado. Bom, eu vou deixar uma pergunta em aberto, depois que agora a gente acabou o tempo, tanto para a Lucy quanto para a Patrícia. Tem pessoas, tem algumas culturas que levam comida para os seus mortos. Ele está perguntando se não é melhor levar alimento do que chorar no seu túmulo. É uma pergunta bastante interessante, como sempre, do Sérgio, que a nossa convidada e a Patrícia vão responder, mas depois desse último intervalo do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando a respeito da visão espírita do Dia de Finados. E vamos sortear um livro sui generis, muito interessante, com figuras de fácil leitura, mas de conteúdo muito profundo, Crianças no Além, que conta a história de uma família de orientais, japoneses, da cidade de São Paulo, que perdem 3 crianças, os 3 filhos, de 12, de 11 e de 7 anos, num acidente automobilístico na Via Anhanguera, e que vão buscar a consolação em Uberaba, sob as penas mediúnicas de Chico Xavier, e recebem a mensagem de Marcos, o filho mais velho, que conta a situação dos 3 no mundo dos espíritos e que pede para que a mãe não chore e que continue a vida, porque os desígnios de Deus nós devemos aceitá-los, porque nós não podemos mudá-los. Eu gostaria de perguntar para a Lucy, daquelas pessoas que ficam chorando o tempo inteiro, lembrando dos seus entes queridos e até acabam ficando assim meio, vamos dizer, de mal com Deus, né? Ficam revoltadas com Deus. Como é que nós podemos ajudar essas pessoas, Lucy? Dando trabalho para elas. Né? Esse caso da pessoa ficar desesperada e nunca se conformar, eu tive um exemplo até na minha própria família. Quando meu pai faleceu, a minha mãe ficou 1 ano, bem certinho, 1 ano, chorando a morte do meu pai. Ia lavar louça chorando, lavar roupa chorando, tudo ela fazia chorando. Daí, quando foi um belo dia, o seu Arnaldo Rosman foi lá em casa e convidou para ir trabalhar na casa transitória no Clube de Meninas. Ensinar a pregar botão, chulhar, essas costurinhas que as mulheres devem saber. Costurinhas básicas, né? E a minha mãe foi, aceitou o convite, parou de chorar, trabalhou 11 anos como ensinando as meninas no Clube de Meninas, e foi o melhor remédio para o desespero dela. Laborterapia, né? Laborterapia. É isso que os espíritos nos pedem. E também os entes queridos também. Na época em que Chico Xavier psicografou o que foi chamado de psicografia de conforto, daqueles jovens que
morreram em acidentes e que enviaram cartas e cartas para os seus filhos, eles pediam isso das suas mães, para as suas mães especialmente, para que elas trabalhassem em favor de outras crianças e de outros jovens que a dor ia amainar, amenizar com o passar do tempo. E foi isso que elas fizeram realmente. Bom, voltando àquela questão, Patrícia, a questão cultural de alguns povos que levam comida para os mortos, né? Ele faz um trocadilho aqui, não é melhor levar comida do que chorar no túmulo, deixando o trocadilho. Como é que a doutrina espírita vê, então, essa cultura do alimento e desse tipo de comportamento? Então, embora a doutrina espírita veja com muito respeito, porque há uma questão no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec é surpreendido pelos espíritos, e nós todos também, onde se pergunta qual é a melhor religião. E os espíritos respondem, a melhor religião é aquela que faz um maior número de homens de bem. Então, nós, sabedores que somos de que não há uma religião que seja melhor do que a outra, pois todas elas têm a intenção de nos ligar a Deus, de nos ligar ao alto, então todas devem ser respeitadas. Os espíritas pensam assim, quem precisa de alimento são aqueles que estão vivos. Então, preferimos ajudar aqueles que estão vivos, né? Então, o alimento que seria doado para os mortos vai ali para os vivos, porque eles estão com a necessidade, porque a fome dói, né? A fome, uma barriga ali roncando de fome vazia, nós sabemos, né? Chico Xavier nos ensinou muito sobre isso, né? Da tristeza que é, e também uma mãe não poder alimentar os seus filhos. Então a doutrina espírita vê por esse lado, mas respeita muito aqueles que não acham assim, né, que entendem dessa forma. Nós espíritas ficamos torcendo para que aquele alimento que esteja ali possa ser aproveitado depois por alguém, né, ou até por um animal que seja, né, que possa aproveitar. E ao mesmo tempo que aquela pessoa que se sentiu confortável em levar o alimento e que o espírito possa se sentir confortado também, então daí fica tudo bem. Né? É assim que funciona. Até, Silvia, eu queria perguntar para vocês duas. A questão das fotos, né? Tudo bem, nós não vamos ao cemitério e não levamos flores, mas ficamos ali com fotos em nossa casa e naquele dia cultuamos muito, né? Às vezes, algumas pessoas fazem até um altarzinho, né? Com as fotos dos seus entes queridos. O que pensar disso? Na verdade, os espíritos não gostam disso, não. Porque, como nós dissemos, os espíritos, aqueles que partiram antes de nós, eles querem que nós continuemos com a nossa vida, com fé, com perseverança. Lembrando deles, logicamente, não tem nada demais nós colocarmos uma foto da família com aquele que partiu, mas começar a cultuar, espalhar fotos do morto pela casa, numa eterna lembrança, numa eterna dor, nenhum espírito gosta. Eles mesmos dizem isso. E isso acaba, né, Lucia, acaba se transformando numa doença, né? Porque os nossos entes queridos querem que a gente seja feliz, que a gente continue com o nosso trabalho, que a gente viva normalmente, né? Apesar da saudade. E a doutrina espírita, ela nos orienta que não em exteriorizações materiais, mas sim exteriorizações do amor, do pensamento bom, da oração. Então, tendo Deus no coração, nós estaremos nos ligando aos nossos entes queridos sem precisar essa demonstração doentia de fotos ou levar comida. Então, a doutrina espírita nos auxilia a nos desvencilhar disso, porque a verdadeira vida é a vida do espírito, a vida espiritual. Então, o corpo não está mais lá. Então, Luci, mas a tristeza ela é natural, né? Principalmente para uma mãe que perde o filho, porque toda mãe imagina que ela vai partir antes, né? Que ela vai morrer e vai deixar o seu filho vivendo e se perpetuando, tendo filhos. E quando a natureza parece que inverteu. Que inverte, né? A natureza, ela tem umas pegadinhas, né? Então, quando uma mãe enterra o seu filho, parece que fica uma tristeza eterna. Isso é natural, né? É natural, é uma dor muito grande
Eu acredito que qualquer mãe que perca um filho, ela tem uma dor muito grande, mas tem que buscar em Deus, tem que buscar na oração, no trabalho dignificante, para suportar essa dor e principalmente trabalhar em favor de outras pessoas. Só assim nós nos libertamos, não totalmente daquela dor, que aquela dor vai ser eterna, sempre a pessoa vai lembrar do seu filho com muito amor e com muita dor, mas amenizará um pouco se a pessoa se dedicar a outros semelhantes através da caridade. Nós temos mais pergunta aí, Patrícia? Então, o Stefan, ele pergunta o seguinte: a qualquer momento que for visitado o túmulo, o espírito estará lá olhando ou esperando? Você quer que eu responda ou quer a Lucy responda, Patrícia? Que vocês respondam. Veja bem, logicamente que todos aqueles que desencarnam, o destino é o mundo dos espíritos. Muitas pessoas morrem, demoram para se desprender do corpo, outros se desprendem imediatamente, mas eles alçam voos espirituais, uns mais próximos aqui da crosta da Terra, outros já para regiões mais elevadas, dependendo do seu desenvolvimento moral. O espírito não fica no cemitério, né? Lá estão os despojos, com exceção daquilo que a Lucy disse já no segundo bloco, de espíritos altamente materializados, que são muito ligados às coisas da terra e que são muito ligados ao seu corpo também, cultuam demais a matéria física do seu corpo, da sua própria vestimenta. Então, quando ele morre, a matéria morre, ele fica ligado magneticamente ao seu corpo. Então, no momento em que ele é enterrado, muitas vezes ele fica preso algumas horas, alguns dias, alguns meses, às vezes anos, ao cemitério, ao corpo físico, até que a ficha caia, que ele perceba, porque, né, Lucy, mesmo que muitas vezes ele é ajudado pelos benfeitores espirituais, ele não se apercebe disso e passa ali muito tempo, né? Ele não aceita, né? Até que um dia ele percebe que está sofrendo demais e aceita a ajuda de um benfeitor. Bom, Patrícia, eu gostaria de perguntar para você agora a respeito dos suicidas, né? Porque muitas pessoas acreditam que aos suicidas não se deve orar, que nós não devemos vibrar com os nossos pensamentos, pedir a Deus por eles, porque eles não merecem, eles são uns excluídos, e nós sabemos que a doutrina espírita, ela pensa completamente diferente. Qual é a posição da doutrina espírita frente a esse ato triste em que nós saímos do mundo pelas portas do fundo, contrariamos as leis de Deus? O que nos espera? Bom, nesse momento, né, que é o momento que o espírito mais precisa das nossas orações, é a hora que nós devemos orar e vibrar por ele, né? É a única coisa que nós podemos fazer. Mas a gente fala única coisa, mas é muito para aquele espírito sedento, com muita necessidade de amparo, com muita necessidade de que se pense nele. Muitos dizem até que Deus esquece essas pessoas, que não acolhe, que ele fica ali vagando muito, muito tempo num purgatório. Até alguns espíritas também têm essa ideia por conta do Vale dos Suicidas, onde a gente sabe que o Espírito de Maria de Nazaré atende todas essas criaturas que, quem sabe, fomos atendidos por ela em alguma época de nossas vidas, mas para o espírita não há penas eternas, né, Silvia? Nós sabemos que não há uma pena para sempre, que dure para sempre. Então, sabemos que um suicida foi para o outro lado, sendo ele espírita ou não, nós devemos orar por ele, porque ninguém está imune a um ato desses. Temos outras vidas aí para... E também nós não resgatar. E nós não sabemos das histórias que estão por trás desses atos, né? Dos atenuantes, das influências, dos porquês. E isso só a Deus cabe o julgamento, né? E a própria alma que vai refletir sobre o seu ato e Deus vai dar oportunidades. Deus sabe tudo, né? Bom, Lucy, nós vamos sortear então. Nós queremos agradecer a audiência do programa de hoje.
dezenas de participações. Deixa eu mostrar aqui, Joana. Então, eu vou pedir para a Lucy escolher um nome para nós. Vamos. Bem de baixinho. Então, vamos lá. E quem ganhou o livro foi o Sérgio, de São José, que sempre participa e que fazia tempo que não ganhava o livro. Então, parabéns, porque você ganhou um excelente livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E a partir de amanhã, ele estará esperando por você na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, 620. Parabéns e faça uma excelente leitura. E aqui você vai encontrar a resposta para a pergunta que você fez, se as crianças permanecem crianças no mundo dos espíritos. Lucy, então, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de participar. E nós vamos encerrando. O programa Presença Espírita chegou ao seu final. Na semana que vem, iniciamos o mês de novembro, já nos preparando para os programas de Natal. Desejamos a todos uma excelente semana, um bom feriado. Fiquem com Deus e até o próximo programa.